Mais uma vez, sejam bem-vindas todas vocês, né, que tenham uma boa noite e que essa reunião, como já foi feita a oração, seja algo guiado por Deus, né, iluminado pelo Senhor. Como eu disse, o nosso primeiro item da nossa conversa é sobre comissões online. E eu queria abrir com você aqui, para trabalhar com vocês, um slide. E com esse slide, para a gente trabalhar esse assunto das comissões em tempo de pandemia, né? Eu vou abrir aqui e vou colocar aí na tela para vocês. Ok, vou compartilhar a tela. Estou compartilhando agora. Tá aí. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse item que eu acredito que é novidade para todo mundo, inclusive para mim, que é a possibilidade de fazer comissões online nesse tempo de pandemia que as pessoas não podem se reunir. Então aqui nós temos um exemplo, né, das pessoas usando inclusive o Zoom, igual nós estamos fazendo agora, e elas estão ali conversando, trocando ideias, rindo, enfim, sociabilizando, e muitas empresas têm feito isso. E é claro que nós, como igreja, não poderíamos ficar atrás. Aliás, só um dado aqui para vocês terem uma ideia do que essa pandemia nos trouxe. É claro que é ruim a pandemia de forma geral, só que por conta da crise, isso acelerou algumas coisas, inclusive dentro da igreja. Algumas situações, algumas ferramentas que demoraria cerca de 7 anos ainda para serem usadas, da forma como está sendo usado hoje. E segundo o IATEC, que é um sistema de tecnologia da igreja, que cuida inclusive do ACMS, que é o sistema que nós da secretaria trabalhamos muito com ele, essa área da igreja que envolve tecnologia deu uma palestra agora faz uma semana mais ou menos, e eles disseram, nesse curso que eles deram, que a igreja adiantou 7 anos de tecnologia. A tecnologia que nós estamos usando hoje, ela só seria usada daqui 7 anos, mas por conta da pandemia foi adiantado, e quando eles falam adiantado, não é só o uso da tecnologia, mas pessoas que não usariam durante os próximos 7 anos, por conta da crise, por conta da situação, já estão usando hoje. E demoraria 7 anos para isso acontecer, segundo eles. Só a título de curiosidade. Mas vamos lá. Eu acredito que vocês viram lá no grupo esse voto que foi tomado. Deixa eu voltar aqui. Opa. Reuniões por videoconferência. Foi algo que foi votado pela divisão sul-americana, registrado na União e também registrado aqui no nosso campo. Então, existem algumas recomendações e os porquês, né? Aí está até um modelo de voto interessante para todos nós que trabalhamos com ata, tem os tal dos considerando, né? Então, alguns tipos de votos, antes de você votar, você diz o porquê você vai votar, ou qual é a necessidade do voto. E geralmente a gente começa ali, ó, considerando tal, aí considerando tal, que são os porquês. No caso daqui das reuniões por videoconferência, que é uma exceção aberta para a comissão da igreja, como está escrito aí no título do voto, considerando que devido à expansão do coronavírus, o Covid-19, no território da divisão sul-americana, as autoridades civis estão tomando medidas para restringir o tráfego e proibir reuniões. Considerando a necessidade das igrejas locais de realizar reuniões de sua comissão da igreja para tomar decisões urgentes. Outro considerando que o manual da igreja não fornece orientação nem proíbe as reuniões das comissões das igrejas locais por videoconferência. Então, votado recomendar, a título de exceção, a realização de reuniões da comissão das igrejas locais por videoconferência ou comunicação similar,
sobre as seguintes condições. E aí tem as condições. A convocação desse tipo de comissão feita por videoconferência tem que ser realizada pelo menos 24 horas antes, né, de acontecer. O meio de comunicação usado para a reunião, eu estou aqui no segundo tópico, segundo risquinho, o meio de comunicação usado para a reunião deverá permitir que todos os participantes se escutem e ao mesmo tempo. Terceiro ponto, o recurso visual utilizado para a votação deverá permitir que todos os participantes da reunião tenham a possibilidade de contar os votos. Quarto, o primeiro item da agenda da reunião será para autorizar sua realização de modo virtual. Quinto, a agenda da reunião não deverá conter itens, e esse item aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que ele é muito importante, porque algumas pessoas já entraram em contato comigo, inclusive pastores, perguntando sobre isso daqui, tá? Que é o quinto ponto aí, né? A agenda da reunião não deverá conter itens que o manual da igreja estabelece que requererão do voto posterior do plenário da igreja. Em tais casos, o pastor distrital deverá buscar a orientação da administração do seu campo para tratar a situação. Por exemplo, mas é urgente, eu preciso votar, mas a gente não tem como reunir a igreja. Lembra lá? A comissão, eu até coloquei um vídeo, algumas já usaram no treinamento que deu para fazer antes da pandemia, e eu não sei se todas vocês assistiram o vídeo, onde eu explico qual que é a função da comissão, qual que é a função da reunião regular e qual que é a função da reunião administrativa. Ou seja, o que a comissão da igreja pode votar? Ela pode votar tudo? Não. Na verdade, é o que tem menos poder é a comissão da igreja. E a gente viu isso também no treinamento do começo do ano. Segundo lugar, quem é que pode fazer alguma coisa a mais? A reunião regular, que é o sábado de manhã, quando a igreja está reunida. E a reunião administrativa, que é o que tem mais poder numa igreja organizada, que é convocada com 15 dias de antecedência. Então, tudo aquilo que tem que ser votado na reunião regular ou numa reunião administrativa, a comissão feito videoconferência não pode resolver. Na verdade, não resolve. Então, por isso que está esse ponto aí, esse quinto item aí, dizendo que se o manual da igreja diz, olha, isso tem que votar na reunião regular ou na reunião administrativa, então nem entra na pauta de uma comissão feita videoconferência, porque ela não tem como votar isso. Há um exemplo agora recente de alguém que me perguntou, e até foi colocado no grupo lá, né, a Luzmara colocou, se poderia remover aquelas pessoas que já aparecem lá no sistema, que já deu os 2 anos para remoção por desaparecimento. E a resposta do manual está lá na página 46 e 47, não tem como remover, não tem como votar essa remoção. Por quê? Porque esse tipo de voto só acontece numa reunião administrativa. Tá? Sexto ponto, não será permitido a gravação da reunião. Isso daqui também é muito importante. Por quê? É igual a ata. Eu não sei se vocês lembram que ata, que é um documento, a gente não entrega para as pessoas tirarem xerox, a gente não entrega para as pessoas levarem para casa. Não pode. Qualquer membro da igreja pode ver a ata, mas não pode tirar foto, não pode tirar xerox. Essa é a orientação. Então, quando acontece uma reunião, ela é de fórum interno, de discussão interna da igreja. Então, por que não gravar? Para não se tornar público. Porque as pessoas daí podem pegar trechos isolados enfim, tem assuntos que não é para vir a público mesmo, é coisa interna. Então, por isso que está dizendo aí nesse sexto item que não é permitida a gravação da reunião. Aliás, aqui na missão do Tocantins, agora todas as reuniões feitas online, nós colocamos um dizer em cima, antes do cabeçalho, aonde diz claramente que é proibido a distribuição
qualquer coisa daquilo não pode sair fora da reunião. Tá? E o último item diz assim, ó, esta recomendação terá vigência exclusivamente até que se tenha condições de realizar as reuniões da comissão da igreja de forma presencial. Pelo menos por enquanto é isso que está dizendo. Ok? Eu quero voltar agora, tirar a tela e voltar. Deixa eu ver aqui. E eu quero agora abrir para perguntas. É assim que a gente vai fazer. Eu vou abordar um tópico e aí eu vou abrir para você tirar alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu, tá bom? Então vamos lá. Sobre esse ponto, comissões online. Todo mundo compreendeu bem? Tem alguma dúvida? Eu tenho. Ok, irmã Beatriz. A cada comissão, eu tenho que colocar esse voto aí como o primeiro voto na ata. Boa pergunta. O porquê da minha pergunta. Nós fizemos 2 reuniões assim. Na primeira, o primeiro voto da comissão foi esse aí. Na segunda reunião, eu já não coloquei como voto. E o Marcel acabou chamando a atenção. Falou, olha, mas o primeiro voto não tem que ser o que autoriza a reunião por videoconferência? E eu fiquei em dúvida, sem saber se a cada reunião e a cada ata que a gente fizer, eu vou ter que ter o registro desse voto. Tem que ter o voto e o registro. Ok. De fato, irmã Beatriz, não foi conversado sobre isso. Tanto é que aqui na missão do Tocantins, né, Luzmara, a gente parece que registrou a primeira vez, que era o que tinha sido orientado, e agora a gente não registra novamente. Por quê? Porque já foi registrado. A única diferença é que o cabeçalho, a gente diz que é uma comissão feita por videoconferência. Porque daí, automaticamente, quando a pessoa bate o olho no cabeçalho, ela já sabe que aquela reunião não foi feita de forma normal, mas feita por videoconferência. Luzmara, você quer falar alguma coisa? Eu só ia falar que o próprio voto, ele já disse que será feito enquanto durar o período de pandemia, né? E aí, nas próximas atas, a gente vai informando que foi feita por videoconferência. Depois eu vou mandar para as meninas o enunciado, como nós estamos colocando na nossa ata, porque daí elas podem orientar, colocar nas delas, orientar as demais secretárias que estiverem fazendo nessa modalidade de videoconferência, para também colocar, porque o voto ele é muito claro, que ele diz, está autorizado enquanto durar o período de pandemia. Cessou o período de pandemia, não está mais autorizado. Então, a igreja voltou a se reunir, está realizando as comissões presenciais, pronto. E aí eu não informo mais que continua sendo por videoconferência. É isso aí, ou seja, volta à normalidade. Então, irmã Beatriz, então a recomendação é essa. É assim que a gente tem feito, inclusive, aqui na missão. Nós fizemos, na primeira comissão que foi feita online, por videoconferência, nós registramos esse voto. E aí, depois, já não registra mais. A única coisa que foi acrescentada agora, recentemente, é antes do cabeçalho, tem um dizer lá, procurando alertar todos os que estão presentes de que aquilo que foi apresentado ali não pode ser repassado de forma alguma e que pode até ter algum tipo de sanção por conta de vazar alguma informação. Isso aconteceu, ou nós precisamos fazer isso, porque infelizmente em algum campo, aí não nosso, não foi o nosso, mas campos aí da divisão sul-americana, aconteceu de vazar a ata que foi feito e que não era para ter vazado e vazou. Então daí agora tem um termo, é uma espécie de termo de responsabilidade para cada presente ter ciência que ele não pode, por foto, de forma alguma, passar aquilo adiante. Tá? Então a Luzmara vai passar isso para vocês depois. Eu acho que é interessante, né, Luzmara, passar para elas também esse termo, se você tiver comissão online. Lembrando que as comissões online, elas são exceções. Então você só tem comissão online se for uma necessidade muito grande. Se não, né, lembrando que ela já tem limitações, né?
Então, só se tiver muita necessidade, aí faz. Se não, não precisa. Tem que aguardar até voltar ao normal. Mas a Luzmara vai estar passando, então, esse termo de responsabilidade que vem antes do cabeçalho e o cabeçalho que é o que aparece lá, reunião feita, né, de forma online, que está enunciado no cabeçalho. E isso daí já não precisa tomar novamente o voto que já foi tomado anteriormente. Ok? Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta sobre esse assunto? Comissões online, via videoconferência? Alguma dúvida, alguma coisa assim? O pessoal tá tudo craque, sem dúvida nenhuma. Coisa boa, né? Esse time é de primeira. Não é craque não, pastor. Eu cheguei atrasada mesmo. Ah, é? Mas você tem alguma pergunta? Eu vou ter que ver depois a gravação. Ah, tá. Depois então, eu vejo a gravação, porque eu cheguei agorinha. Tudo bem. Seja bem-vinda, Vandeluze. Estamos aqui falando sobre comissões online, né? Mas vamos lá. Então, vamos falar de outro ponto ainda dentro das comissões online. Eu quero aproveitar aqui, já que a gente está nesse assunto. Pastor, sobre a comissão online, algumas meninas tinham comentado comigo que tiveram muita dificuldade, que não estavam sabendo como proceder e tal. Existem até algumas dúvidas. E aí, sobre essa questão do Zoom, aí, é interessante reforçar para elas que elas são agentes de informações, né, que qualquer pessoa pode usar. Tem esse aplicativo de forma gratuita, que qualquer pessoa pode se cadastrar, usar. Basta apenas que queira, né? Sim. Tem uma limitação pelo Zoom, irmãs, quando de forma gratuita, como a Luzmara mencionou, mas se o pastor estiver junto, ele tem uma conta paga, viu? Todos os pastores do nosso campo têm uma conta ilimitada do Zoom que pode ter até 300 pessoas numa reunião só, tá? Isso aí a igreja tem pago, né? Foi algo que a gente adquiriu já no final do ano passado, mesmo sem saber, né? Na verdade, Deus estava encaminhando o negócio. Então, mesmo sem saber do que ia acontecer esse ano, o ano passado já foi adquirido pela União. Todos os campos têm essa licença, cada pastor tem uma licença no nome dele, com um registro para ele, e ele pode ter até 300 pessoas reunidas e não cai a reunião, ou seja, não tem limite de tempo, de hora. Ok? Agora, uma outra coisa que eu queria falar, e ainda está dentro desse negócio das comissões online, eu sei que às vezes acontece do pessoal querer tomar voto pelo WhatsApp. Irmãs, isso não tem validade. Tá? Pode falar para o pastor, a gente já tem falado sobre isso, não tem consulta. Pode fazer consulta pelo WhatsApp no grupo da comissão da igreja? Pode, não tem problema nenhum. Pode colocar a pauta ali sem precisar imprimir, e ainda mais agora, mesmo no tempo normal, mas ainda mais agora, nessa época de pandemia que está sendo feito online as comissões, eu posso enviar pelo WhatsApp a pauta para todos os participantes no grupo da comissão da igreja? Pode. Eu não aconselho que envie a ata pronta, tá? Justamente para não facilitar passar para outros, entendeu? Se for enviar, envia por e-mail, tá? Envia por e-mail, que é o caminho oficial. Portanto, só esse ponto que eu queria ressaltar a mais, não tem votação por WhatsApp, tá? Não tem validade, não existe isso, a igreja oficialmente não permite, enfim, era só esse ponto que eu queria também destacar com relação às comissões online. Ok? Mais alguma... Esse é um ponto... Sim. Só um pontinho bem aqui, pastor. É assim, essa questão de voto pelo WhatsApp é um trem que dá um trabalho danado aqui na igreja. Porque, assim, tem uns irmãos que estão na chácara, né? Moram na chácara, vêm, trabalham o dia, estuda, tal, volta para a chácara. E são
principalmente membros de comissão, 4 deles. Certo. 4, ao tanto. Uhum. E aí, manda por aqui, pelo WhatsApp. Vamos fazer essa reunião pelo WhatsApp. O meu voto é sim. O meu voto é não. Eu digo, não pode. Não tem como. Mas é um problema mesmo, é um problema. Outra coisa, não existe voto por procuração. Nem isso. Mesmo que ele fosse lá e registrasse um documento no cartório e falasse, não, fulano vai votar no meu lugar. Não existe. Ou a pessoa vota ali de corpo presente, ou agora com essa possibilidade de fazer o voto via videoconferência, mas a gente tem que estar se vendo, igual a gente está se vendo agora. Então, a exceção é essa. Agora, o WhatsApp não adianta. Não tem validade, tá? Não tem validade. Ok? Podemos passar para o outro item? O outro item, na verdade, é só uma recapitulação de algo que a gente já tem, já trabalhou em alguns momentos e vamos só dar uma repassada aqui rapidamente. Deixa eu aqui colocar aqui para eu poder ver vocês também. E aqui a tela, né? Então, vamos lá. Tá aí, eu passei isso no nosso treinamento, eu só estou repassando rapidinho de novo para a gente relembrar. A ficha, né, ela mudou, não é mais esse modelo, esse é um modelo antigo. O que a gente está usando agora é esse novo modelo aqui. Você já conhece, todo mundo já tem. E aqui existem algumas coisas importantes, né? Quanto mais preenchido estiver todos os campos, melhor. Mas aqui, principalmente, onde está apontando a flecha, é o documento de identidade. Lembrando que agora não é mais o CPF que é pedido, mas é o documento de identidade, né? Número de identidade, órgão emissor e o estado onde foi emitida a identidade. Mas outra coisa que a gente sentiu falta, principalmente agora na pandemia, né, por conta da gente não poder se reunir, foi o e-mail. Por que a gente sentiu falta do e-mail das pessoas que estão no sistema? Porque é justamente através do e-mail que a gente libera o 7Me, que é outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, para as pessoas daí poderem dizimarem, poderem ofertarem e até poderem responder futuramente, né? Eu acredito que agora não, mas futuramente vai poder responder a chamada da Escola Sabatina ali pelo aplicativo. Bom, aqui tem a questão que tem que cuidar ali da questão de se é solteiro, divorciado, viúvo, casado. As assinaturas são importantes também, né? A assinatura do candidato, lembrando que se é menor de 16, pelo menos um responsável precisa escrever o nome dele por extenso, colocar o número do documento, que é a identidade, e a assinatura, né, como aparece ali. E aí nós temos também a assinatura que deve ter do pastor oficiante e a assinatura da secretária, que são vocês, ou a secretária da igreja que vocês têm cuidado, né, do distrito. Aqui desse outro lado aparece outra coisa que não era tão destacada na ata anterior, mas ali aparece o quê? A data e o voto da reunião regular ou administrativa que foi recebido ou votado o recebimento dessa pessoa que foi batizada. Só relembrando, antes da gente entrar no outro tópico, eu vou sair daqui de novo para ver vocês melhores e a gente se vê melhor. Só relembrando que nós, no nosso treinamento, nas nossas conversas, é importante, mesmo que o batismo aconteça primeiro e não está dando, por exemplo, para fazer o registro disso, porque precisa votar pelo menos uma reunião regular, então, depois da pandemia, na primeira comissão que vocês tiverem, vocês vão ter que passar essas pessoas que foram batizadas pela comissão e recomendar para a reunião regular, tá? Ou numa reunião administrativa, e votar o recebimento dessas pessoas. Tá? Então, por enquanto, a gente está aceitando a ficha sem esse voto mesmo, né? Por conta da circunstância que estamos vivendo.
Eu não sei se vocês, se o pastor falou com vocês, pelo menos um ou outro conversou comigo, diz que teve dificuldade com a assinatura de algumas secretárias. Por quê? Porque algumas secretárias deixaram a atividade de secretária na igreja. E aí não tem como ele enviar a ficha, não tem como a gente registrar essa ficha, ou você ou a secretária registrar essa ficha, né? Sem assinatura da secretária. Aí o que eu tenho orientado? Eu falei, pastor, pede para a vice-secretária assinar. Porque na ausência da secretária, se a igreja tem uma vice-secretária, a vice-secretária pode assinar. Aí ele me disse, mas ela não quer assinar porque ela não quer assumir o papel da secretária. Tudo bem, não tem problema, mas ela tem autoridade de assinar. Na ausência da secretária, a vice pode assinar, a vice pode dirigir ou participar ali de uma comissão, na ausência da secretária, tá? E aí ele, pelo menos esse pastor que me perguntou, que tinha essa dúvida, aí disse que ia atrás da vice-secretária explicar, não, irmã, só assina, você não vai estar assumindo o cargo da outra, mas quando a igreja retornar, daí a gente vai votar alguém para a secretaria. E por enquanto ele está sem secretário, mas tem a vice que pode assinar a ficha. Tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta sobre a questão das fichas? Como tem sido aí o lançamento das fichas? As irmãs têm tido dificuldade? Têm preferido mandar para a Gemima lançar? O que tem acontecido? Me contem. Pastor, Sim? só uma dúvida. Ok. É a Alice que está... Sim, eu. Sim, Alice, pode falar. Sim, eu. Aqui tem uma cidade que não tem igreja ainda, né? Nem grupo, nem igreja, mas eles se reúnem e lá acontece de vez em quando o batismo. Não tem secretário, não tem ninguém. E eu posso estar assinando essa ficha? Então, quando existe um grupo de pessoas que ainda não é um grupo organizado, esse grupo precisa estar vinculado a uma igreja ou, no mínimo, um grupo. Geralmente é uma igreja. Então, esse grupo, que não é organizado, precisa estar vinculado a uma igreja organizada. Geralmente é a sede. Vai depender muito do pastor. Aconteceu um batismo, a moça, ela é dessa cidade, só que eu não sabia se eu poderia assinar, eu fiz a ficha, e onde colocaria ela? Qual igreja eu poderia estar colocando ela como membro? Geralmente é a igreja mãe, ou seja, quem é a igreja mãe? É a igreja da onde o grupo saiu, para formar uma nova igreja. Só que eles ainda não são um grupo organizado, eles não têm secretaria, não têm tesouraria, eles ainda estão começando, está nascendo o grupo. Então, fica vinculado à igreja mãe, que geralmente, como eu disse, é a central ou alguma outra igreja forte do distrito, que serve como igreja mãe. Então, todos os batismos são registrados nessa igreja e fazem parte e são membros agora dessa igreja. Aí, futuramente, quando organizar o grupo, aí sai da igreja mãe e aí abre um sistema ou dentro do sistema daí vai aparecer eles e aí é transferido para essa nova igreja ou, na verdade, grupo organizado que surge. Entendi. Certinho. Certinho? Mais alguma pergunta aí sobre fichas, sobre alguma dificuldade sobre lançar as fichas? Não. Tá? Agora tá bem melhor. Tá bem melhor. Né? Pastor, só voltando bem aqui. As pessoas que foram batizadas agora nessa pandemia precisam passar por uma reunião administrativa ou regular? Na ficha aparece ali regular / administrativa. Por quê? Se você votar numa regular, vale. Por exemplo, lá, domingo à noite, assim que geralmente os pastores fazem, né? Ô, irmãos, está aqui a irmã Maria, aceitou o apelo e ela quer batizar hoje. E aí ele faz todo aquele floreio e tal. Isso é normal. E aí depois ele pergunta aqui, quantos irmãos aceitam a irmã Maria aqui como membro dessa igreja? Aí o pessoal levanta a mão. Todo mundo quer a irmã Maria, né? A irmã Maria já frequentava a igreja, o pessoal está feliz porque ela
aceitou o batismo, então levantou a mão. Aquele ato ali é uma votação. Então você pode registrar, na verdade, você deve registrar esse voto. Que tipo de reunião é aquela ali? A igreja presente. Vamos lá, respondam. Olha o teste aí, rápido. Essa é administrativa. Não. Regular. Regular, pastor? Regular. Não foi convocada. Tá, pastor. A administrativa precisa ser convocada. Exatamente. Mas agora deixa eu fazer uma outra pergunta rápida aqui para vocês. Qual das duas reuniões, reunião regular ou administrativa, que manda mais? Que tem mais força? A administrativa que manda. A que manda mais é a administrativa. Portanto, se numa reunião administrativa você tiver voto para passar de pessoas que estão sendo recebidas como membros agora daquela igreja, pode ou não pode votar numa administrativa? Pode. Só que se você só tiver isso para fazer, você precisa chamar ou convocar uma reunião administrativa? Não, porque a reunião regular resolve. Entendeu? Mas aí na reunião regular vai ter que fazer duas, pastor. Por que duas? Pode Porque não colocar. precisa dos dois votos. Não precisa, Não. primeiro assim, você faz uma reunião regular hoje no sábado, e no outro sábado pede o voto, não é assim? Não. Ou eu aprendi errado? Não. Quando é cargo, aí geralmente a gente faz duas leituras. Quando é transferência, aí numa reunião regular você faz duas leituras. Lembra que eu falei lá no vídeo que na reunião administrativa, que eu até fiz o comparativo, não precisa fazer duas leituras, nem de transferência e nem de cargo. Votou na reunião administrativa, não precisa ler mais, não precisa votar mais, está votado. Agora, já na reunião regular, tem esse detalhezinho. Para você transferir, para você votar alguma função, aí você faz duas leituras. Né? Duas leituras. Você lê e propõe, aí fica uma semana de observação, tanto para transferir como para receber, e aí no outro sábado, geralmente, aí lê de novo agora para votar. Então, na primeira você recomendou, aí propõe, fica em observação uma semana, no outro sábado vota. Tá? Então, agora em relação a batismo, reunião regular resolve, tá? E não precisa fazer duas vezes, não. Você vota na hora, votou, está votado. Aí você só registra na só ata uma. gerar. Tá. Eu pensava que essa daí também era duas. Não. Tá bom, então. O meu áudio tá baixo? Como é que tá o meu áudio aí? Agora melhorou. Tá ótimo. Eu vou... melhorou agora? Eu vou falar assim, então, mais próximo aqui do microfone. Ok? Alguma outra pergunta sobre ficha batismal, irmãs? Nós já passamos dois assuntos. Comissões online e ficha de batismo. Sim. Pastor, quando a pessoa não pode assinar, vale aquele carimbo que a pessoa assina com o dedo? Quando a pessoa ela é analfabeta, não assina, né? E não consegue escrever nem o nome, vale o dedão, tá? O polegar, geralmente o polegar direito, você vai lá na almofadinha lá com tinta e tome o carimbo lá. Igual no documento da pessoa. Se você pegar o RG da pessoa que não consegue escrever nem o nome, você vai ver lá que no lugar da assinatura tem o dedão dela. Tá? É que eu já mandei uma assim para missão e eu fiquei em dúvida se podia ou não. Pode, nesse caso pode. Só que daí atrás da ficha, tá? Isso daí foi uma recomendação do pastor Mateus. E é um detalhe interessante. Você escreve lá, a pessoa é impossibilitada de assinar, porque ela não sabe escrever e tal. Entendeu? Você, como secretária, você reforça o porquê tem o dedão lá. Aí você diz claramente lá atrás da ficha, pode ser atrás, naquela original, tá? Que você vai mandar para a missão. Você escreve, olha, fulana de tal não pôde assinar porque ela não sabe escrever. Não sabe escrever. Ela não é alfabetizada. Aí você assina para comprovar que foi você que escreveu aquilo ali e manda. Tá ali atrás, tá registrado. Aí qualquer pessoa que pegar aquela ficha vai olhar, e esse dedão aqui? Já imagina que é porque é analfabeta. Mas aí quando ela vira do outro lado, ela vê que você validou isso e ainda escreveu lá, confirmando o que a pessoa tinha imaginado. Tá? Certo. Ok? Mais alguma pergunta?
sobre ficha? Não. Bom, eu vou fazer mais um comentário e daí a gente segue para outro ponto. Até agora, eu tenho ouvido falar, né, porque logo depois que a gente começou a pedir para as secretárias lançarem cada uma a sua ficha, acho que foi só um mês que isso aconteceu, daí já veio a pandemia. Mas mesmo assim, aí por isso diminuiu os batismos, né? E agora voltou, e o mês passado teve uma quantidade boa de batismos. Foram 104 batismos o mês passado, em abril. E eu fiquei feliz, porque daí conversando com os pastores, muitas secretárias já estão lançando naturalmente a ficha, e eu fiquei feliz com isso. Falei, que legal, né? Ela mesmo está indo lá, lançando a ficha, tá? Eu sei que algumas ainda têm dificuldade, mas a gente pode ir trabalhando isso até o final do ano. Ok? Alguma pergunta? Eu passo adiante. Posso passar para o próximo ponto? Vamos lá, vamos seguir então. Eu vou abrir aqui de novo a tela. Tá aí, tá aberta. E agora nós vamos falar sobre isso daí, ó, 7Me, que foi um aplicativo que está sendo muito usado agora, inclusive para adoração, né? Porque o pessoal que tem possibilidade pode fazer, dizimar pelo 7Me e ofertar. Eu já faço isso há mais de ano. Já tem uns 2 anos que eu sempre dizimo e oferto pelo 7Me. E é muito prático. Eu posso estar em qualquer canto do estado. Chegou o dia lá de eu fazer a minha devolução do dízimo, a minha oferta, o meu pacto, eu faço. De onde eu estiver, dentro ou fora do estado. E aí o 7Me, ele vai ser uma plataforma que a igreja vai usar cada vez mais. No entanto, houve um problema que a maior parte dos e-mails não estavam atualizados. Então, as pessoas não conseguiam acessar o 7Me, porque o e-mail estava desatualizado. Aí, as secretárias aqui da missão do Tocantins, especialmente a Miriam, né, começou várias ligando, mas no final, agora, só a Miriam que continuou ligando para as pessoas. Elas começaram a ligar para tentar atualizar o e-mail para daí a pessoa conseguir ter acesso ao 7Me. E aí, diante de tanta procura, o que a divisão fez? Ela fez um outro sistema, igual vocês estão vendo aí na tela, de validação. Estão vendo aqui, ó? Validação do usuário do 7Me. Caso o e-mail, a parte que eu risquei ali de vermelho, ó, caso o e-mail não seja localizado na busca, o aplicativo permitirá que o membro crie um usuário no 7Me com algumas restrições de acesso. Ou seja, a pessoa entra lá, normalmente, e ela diz, eu sou adventista, ela já pode, inclusive, dizimar ou ofertar, e aí vai aparecer para você isso daqui, ó, no sistema, quando você abrir. Então, a pessoa que entrar por esse novo sistema de validação, vai aparecer para você, secretária, esse aviso. O que quer dizer isso? Que a pessoa está tentando uma validação nova agora, um novo sistema de validação. Antes, e ainda continua existindo, existe a validação por e-mail, que era o padrão. Só que agora a divisão abriu uma exceção. Existe um outro tipo de validação. E esse outro tipo de validação, sabe quem que é? É você, secretário. Tá? Então, ali, ó, aparece, então é uma responsabilidade, né? Então, se a pessoa diz, olha, eu sou membro dessa igreja, vamos supor, Central de Palmas. Aí a Beatriz tem que entrar lá, apareceu, ela vai conferir se essa pessoa é de lá mesmo. Tá? Como? Ela vai clicar lá naquele avisinho que aparece em cima, 7Me, aí ali, né, como vocês estão vendo ali, existem registros que precisam ser validados. Aí você clica ali, aí vai aparecer essa tela. Essa tela, você vai lá na frente do nome da pessoa e vai clicar localizar membro. E aí vai aparecer o indivíduo lá. E você vai confirmar se essa pessoa é ou não é aí da igreja. Então, o que tem se pedido para as pessoas fazerem? Na hora que ela tirar a foto
e mandar lá pelo 7Me, para daí aparecer para você, a pessoa tire junto com a carteira de identidade ou a habilitação. Para daí confirmar que a pessoa da foto, que está entrando em contato com você, é a pessoa que quer que você dê validade que ela é membro daquela igreja. Tá? É claro que a maior parte você já conhece. Então, apareceu lá, você muitas vezes já sabe quem é, ou até a pessoa já falou para você, ou você tem facilidade de perguntar, irmã, você está pedindo isso? Estou. Aí você vai lá e valida. Ou seja, você agrupa agora esse novo dado com o antigo que ela tinha. Tá? Vai lá no agrupar e agrupa esse novo dado. Eu acredito que no nosso campo não tenha tido quase nenhum caso. Eu até gostaria de ouvir vocês agora. Eu vou tirar a tela, só um momentinho, Beatriz. Vou tirar a tela aqui e agora eu vou abrir para perguntas e para vocês contarem um pouco da experiência de vocês. Vamos lá, Beatriz. Pastor, eu estou com três nomes. Quando eu abri o sistema, que eu vi esse negócio novo, ainda mais um triângulozinho com a exclamação, eu falei, que problema é esse? Pedi socorro para Gemima. Gemima, o que eu vou fazer com isso? Por que fala no agrupamento de registros, eu estou até olhando a imagem aqui no celular, sobre a questão da foto, que eu vou fazer a leitura rapidinho. No momento da criação desse registro, solicitamos uma foto com o documento para lhe ajudar na validação desse agrupamento. Isso é a mensagem que aparece, né? E que a pessoa vai fazer, né? É a pessoa que faz isso. Ao continuar, tentaremos localizar o registro do membro. Verifique se os registros são da mesma pessoa. Se sim, realize o agrupamento. Exatamente. Então, e eu estou com os 3 nomes lá em suspense, esperando para saber que atitude é que eu ia ter que tomar com eles. Então eu tenho que solicitar, como que eu vou ter acesso a essa foto? Eu tenho que entrar em contato com o membro e pedir que ele me mande uma foto? Então, geralmente, pelo que eu entendi, na hora que a pessoa vai entrar no sistema, no 7Me, o próprio 7Me vai pedir para ela tirar uma foto na hora. Entendeu? Faz uma selfie, ela tira uma foto e aí pede-se que ela tire com a identidade para daí facilitar para você. Tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar lá naquele ponto de exclamação, amarelinho lá. Você tem que daí fazer a procura desses, igual eu mostrei lá, dos nomes. E aí, depois que você clicou e fez a procura, tem que aparecer os dois itens lá, para daí você poder juntar e agrupar. E nesse item que aparece do lado ali, deveria aparecer a foto da pessoa e a pessoa com a identidade. Agora, é claro, vamos supor que a pessoa não colocou a identidade. Ela esqueceu. Mas aparece a foto. E você conhece a pessoa. Então, eu não acho que dá para validar da mesma forma. Aí, se você tiver dúvida, você pergunta. Fulano de tal, você pediu isso? Pedi. Então, você vai lá e dá ok. Pronto. Qual que é a preocupação da divisão? É que tem alguém que faça o filtro, que conheça geralmente as pessoas, e é claro que esse alguém é você, secretária, e para poder validar, já que não teve a opção do e-mail. Então, quem pediu dessa forma é porque não tinha um e-mail. Tá? Então, é uma segunda opção. Ok? Ok. Mais alguém? Eu tinha visto, não sei se a irmã tinha levantado, mais alguém levantado a mão? Acho Pastor, que não. Né? Sim. Eu aqui na minha igreja tenho grande dificuldade, na minha mesa, que eu sou secretária aqui, né? Certo. Eu tenho grande dificuldade para fazer para as pessoas usarem, entendeu? Eu pedi ajuda para o diretor jovem, para eles me ajudarem a cadastrar o pessoal, orientar e tal, mas tá funcionando não. Tipo assim, já cadastramos, já cadastrei o CPF de vários deles, mas nem os mais novos não são interessados em usar. E aí, minha igreja tem bastante pessoas idosas que não têm acesso, não tem celular, não tem, entendeu?
Eu acho que bem difícil isso. A gente tem ciência disso, irmã. Não é todas as igrejas, não são todos os irmãos que vão conseguir. Geralmente são pessoas mais novas, que têm mais facilidade com tecnologia, que acabam aderindo a esse sistema. Mas não é obrigado, tá? É um mecanismo a mais que a pessoa pode usar. Mas se ela não consegue usar, não tem problema nenhum. Aliás, as igrejas que a maior parte, na verdade, todas as igrejas, tem uns que devolvem e adoram através do 7Me, fazendo a devolução dos dízimos e ofertas pelo aplicativo, e aumentou o número, graças a Deus, aumentou bem, né, mas ainda não chega, acho que nem a 5% do povo, né, não chega, eu acho que nem 10%. Mas aí tem outras formas, né, da pessoa devolver os seus dízimos e suas ofertas, né? Tem outras formas. Quando começou a questão da pandemia, todo mundo em casa, e aí eu falei, olha, vocês vão me ajudar, o diretor jovem, porque agora vai. Já que não podia ir na igreja, né? Mas só Entendi. que... Não deu certo. Não deu certo. Vão na casa. Mas não se preocupe, viu? Não se preocupe. É uma minoria que tem usado o 7Me. Isso daí vai aumentar com o passar dos anos, mas inclusive já teve um grande aumento, né? Já aumentou bastante, mas é bem pouco ainda. Não dá, acho que nem 10%. Eu tenho que olhar quanto que tá, mas eu acho que não dá nem 10% do nosso campo que usa. Ok? Mais alguma pergunta sobre essa questão da validação, 7Me? Eu tenho. Sim, irmã Beatriz. Como eu falei, eu recebi de três nomes. 2, okay, eu sei, são batizados, mas um não é. Eu não localizei ele no rol de membros. Então, eu não vou fazer nada, não vou validar. Isso vai impedir que essa pessoa acesse o 7Me? Não. Ela vai continuar, ela pode, até uma pessoa que não é da igreja, ela pode fazer doações, devolver dízimo, mesmo sem ser batizada pelo 7Me. Aí vai ficar como pessoa, não fica como membro, né? Aí fica como pessoa. Ela só não vai ter aquele número de registro que todos nós temos, né? Quando a gente se batiza e é um doador, o primeiro dízimo que a gente doar, a gente recebe um número de registro. E aí ele não vai ter isso. Mas isso não impede a pessoa de adorar, de devolver seus dízimos e suas ofertas. Obrigada. Tá? Okay. Eu vou mandar depois para vocês, no grupo, o link que explica tudinho sobre essa questão da validação, tá? Eu vou mandar, porque daí se você quiser acessar, ler tudo, eu acho que é 1 ou 2 páginas ali que você teria que ler, para daí, quem sabe, você ter ou quiser rever de novo o que a gente acabou de falar. Eu vou mandar também um link da Escola Sabatina, explicando como que a gente pode usar o 7Me, como que as diretoras de Escola Sabatina, os diretores de Escola Sabatina abrem ou dão espaço para o professor poder entrar e aí cadastrar sua classe e agora começar a fazer chamada via 7Me. Tá? Eu vou mandar depois também para vocês um vídeo que a Divisão Sul-Americana preparou para vocês poderem assistir e aí poder fazer na igreja para quem quiser ou na igreja que quiser. Eu quero apresentar aqui para vocês também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir uma tela. E eu quero ver com vocês o seguinte. Vocês conhecem este canal aqui? ACMS TV, vocês conhecem? Então, se você não conhece, eu vou mandar depois o link no grupo também. Mas aqui, olha, tem um monte de vídeo explicando como usar o 7Me, explicando sobre a atualização da igreja, explicando sobre cadastro, sobre... tem um monte de informação, entendeu?
remoção, disciplina, como é passo a passo, como que você faz isso no sistema. Tá? Pastor, eu estou passando para minhas secretárias isso aí. É ótimo. Isso. Eu já tive acesso, é maravilhoso. Isso, é uma aula prática ali, mostrando passo a passo como que você usa o sistema. Às vezes a secretária, mas eu não sei fazer isso. Aí você entra nesse canal do YouTube aqui, que é chamado de ACMS TV. Se você procurar no Google lá, ACMS TV, você vai cair aqui. Tá? E aqui tem um monte de vídeo que ajuda a gente a mexer no sistema. Então a secretária tem dúvida. Outro dia um pastor tinha dúvida. Aí ele entrou em contato comigo e tal. E aí eu expliquei para ele por telefone, mas depois eu mandei o vídeo. Olha aqui, ó, pastor, como é que faz? Tá aí o vídeo, é explicativo, tá mostrando certinho como acontece, como que se faz, inclusive no sistema. Tá? Então depois eu vou mandar o link para vocês, mas é só lembrar do sistema ACMS e colocar na frente TV. ACMS TV, procura do Google, você entra lá, tá lá, é um canal que a igreja colocou aqui para ficar à disposição de vocês mesmo. Muito bem, podemos continuar? Tem só mais um tópico que eu gostaria de conversar com vocês, que é o relatório integrado. E a pergunta é, como que a gente vai fazer relatório integrado se a igreja está fechada? Eu tenho certeza que alguém já perguntou isso para você em algum momento. Ou você mesmo se fez essa pergunta. E agora? Como é que a gente vai fazer isso? Então vamos entrar aí nesse próximo tópico e eu já vou explicar para vocês. Eu vou voltar lá naquela apresentação e vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vamos lá. Então, aqui, ó. Segue algumas orientações abaixo sobre relatório integrado. Eu vou ler e depois a gente vai explicar e se tiver dúvida a gente conversa e tira as dúvidas. Tá? Então, isso daqui eu recebi da União. Apesar das igrejas e grupos estarem fechadas, neste momento... Opa! Deixa eu voltar aqui. Neste momento de pandemia, por conta do coronavírus, a Associação Geral pede para contarmos a frequência, a assistência à escola sabatina online e ao culto online. Então, vamos continuar aqui, depois eu volto explicando. Aqui, ó, as igrejas locais que transmitem a escola sabatina e ou culto de modo online por canal próprio, no YouTube, no Facebook, ou no Instagram, ou algum outro meio, contarão e somarão a quantidade de views, ou seja, de visualizações, em cada uma deles, e em cada sábado do trimestre. No relatório integrado, o número a ser informado será a soma de visualizações, de views destas igrejas, que transmitem escola sabatina ou culto por canais próprios ou em um ou mais daqueles canais acima citados. Se por algum motivo as igrejas locais não realizaram a contagem do segundo e no sétimo sábado, aí eles estão dando a sugestão, né, porque culto a gente conta o segundo e o sétimo sábado, né, das pessoas presentes. Mas aí a própria divisão falou, se porventura não foi feita essa contagem, eles estão sugerindo o 8º e o 13º sábado desse segundo trimestre. Tá? Bom, aí a observação aqui embaixo, as igrejas, grupos que não fazem transmissão devem fechar o relatório integrado de que forma? O que está dizendo lá? Zerado, tá? Então, vamos lá. De vocês que estão aqui nessa reunião, quem de vocês a igreja transmite culto online ou escola sabatina online? Lembre-se, se for transmitido pelo Zoom, que é o caso, eu acho que lá de Dianópolis, que começou agora semana passada, escola sabatina, né, Alice?
aí teria que contar toda vez na reunião quantas pessoas estão presentes, mas porque não vai ficar gravado. Então, se não deu para contar, você coloca zerado. Agora, aqueles que têm canal no YouTube, aí a orientação é você entrar lá no canal e ver quantas visualizações foram que tiveram. E aí você vai lá e registra. Tá? Vamos lá. Quem aqui tem transmissão? Só para reforçar, eu percebi que tem muitos professores que estão fazendo, tipo assim, por unidades, entendeu? Cada professor fazendo com a sua unidade. Osmara, tá baixo, estou te ouvindo. Só um momentinho, é que o fone estava um pouquinho distante. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Eu percebi que tem muitos professores que estão organizando e fazendo com as suas unidades de ação. No caso, seria interessante pedir à diretora, não sei, a secretária da escola sabatina, para poder tentar ver junto aos professores para ajudar vocês com essa informação da escola sabatina. Sim, e aí começar a anotar. Se não anotou até agora, que é o caso, por exemplo, lá de Anópolis, que eu participei, por isso que eu estou falando. Eu participei sexta-feira do encontro deles, e ali tinha em média de umas 22 a 25 pessoas, né, nesse primeiro encontro que eles tiveram, e a gente fez a recapitulação da lição. Ali poderia contar. Naquele sábado, 25 pessoas presentes. Poderia contar. Né? Mas se não fez o registro, não tem problema. Mas aí nas próximas começa a registrar. Se for o caso, pede para o pastor registrar, porque geralmente é ele que está à frente disso. A Carol disse que no setor oeste, sede, eles estão fazendo pelo Zoom. Então, Carol, para contar para o relatório integrado, você precisa ter um número de pessoas participando. Tá? Para daí colocar lá no relatório integrado. Agora, aquilo que não tem como relatar, irmãs, é zerar, é colocar zero, não tem o que fazer. Tá? Mas culto e escola sabatina, se tiver como registrar as pessoas que participaram do Zoom, ou de alguma live, ou do culto que foi transmitido online, vocês registram. E aí coloca no relatório integrado. Agora, se não teve como registrar, ou a igreja não tem, coloca zerado. Não tem o que fazer.